reencarnação e dar o exemplo bonitinho, falando do aluno na escola. Eu não sei, mas seria talvez impossível a gente conseguir numa vida só tudo que a gente precisa, né? É muito pouco tempo. A gente acreditava antigamente que quando a pessoa chegava nos 60 anos já tava no fim de carreira, né? E aí o que acontece? Hoje a gente percebe que a pessoa tem uma sobrevida até 80, 90, 100 anos, até um pouco mais, mas mesmo assim, 100 anos de atividades constantes, nós não temos condição de saber tudo o que é preciso para saber, para sermos espíritos superiores. E aí a bondade de Deus mostra a necessidade que nós temos de voltar. E ao contrário também, porque também seria muito penoso para a gente, tendo aprontado alguma, e depois pensar assim, poxa, e agora? Acabou, né? Já aprontei, agora não tem mais remissão, né? Se os homens que são tão pequenininhos, eles dão oportunidade, nós damos oportunidade para uma pessoa que cometeu um crime se regenerar e voltar e tentar de novo, que dirá Deus, né? Que nos conhece desde... Foi o nosso Criador. Que será que é o que dirá a gente, o que Deus pode fazer pela gente a nível de oportunidades. Então as reencarnações são necessárias. A gente lembra aquela conversinha lá do Nicodemos com Jesus, né? Que ele ficou indignado de saber, mas como é que o homem vai voltar a entrar na barriga da mãe, aquela coisa toda, né? E ali está muito evidente que Jesus está falando da reencarnação. Está evidente, assim, só não olha aquilo daquela forma quem não quer, quem está com os olhos fechados. E aí, obviamente, a doutrina espírita veio também falar sobre isso, desenvolver sobre isso. A gente tem que se acostumar, porque nós somos no mundo talvez 2% dos 8 bilhões ou menos. Aqui no Brasil é 3, 4% de espíritas, né? Mas a nível de mundial, acho que a gente quase é uma expressão inexpressiva a nossa religião, por assim dizer. Mas é interessante porque as demais combatem umas coisas que são tão lógicas, são tão evidentes, né? Eles combatem. É mais ou menos como a gente faz quando uma ideia é desconhecida pra gente. Vem uma pessoa, implementa uma ideia desconhecida, a gente combate porque não é aquilo que a gente pensava. Então é importante também a gente ter isso em mente. As reencarnações vão abrindo a nossa cabeça e eu tenho a impressão que daqui para frente vão surgir coisas que vai assim deixar a gente meio que arrepiado de ver a nível de evolução e a nível de convivência, a nível de tolerância, a nível de caráter, de ética, porque para nós a gente aceitava uma ética relativa, né, até pouco tempo atrás. Vocês lembram daquelas brincadeiras que fazia? O político rouba, mas faz. Não tinha umas brincadeiras assim? A gente aceitava umas coisas assim. Mas a gente não tem noção de que é uma pessoa correta, é reta, por causa do desenvolvimento que teve, obviamente, em outras vidas, né? Então, eu fico imaginando uma pessoa que parte para o outro lado da vida e chega lá e encontra todos os erros que ele cometeu, relaciona e fica estudando cada um deles. E se prepara, estuda, se prepara, reencarna e vem com aquele propósito firme de não ceder. A gente tem visto algumas pessoas assim aqui, viu, na Terra já nessa condição. Os espíritos disseram que nós íamos ter um enxame aí de pessoas, de espíritos altamente preparados para realmente fazer uma limpa na Terra, né? Porque essas hipocrisias, essas besteiras da nossa vida, né? Eles iam vir aqui fazer uma limpa disso, pelo caráter, pela condição. Olha, o Emmanuel, por exemplo, o Publio Lentulus, já tinha um caráter ilibado há 2000 anos atrás. Agora ele veio aí como Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, mas ele já tinha toda uma trajetória já há 2000 anos atrás, né? Então, claro, tinha conceitos meio equivocados, mas a forma dele viver, o caráter dele, era praticamente irretocável, né? Então, imaginem 2000 anos de aperfeiçoamento nisso. E nós vamos receber aí espíritos assim. Por isso que é importante a gente pensar na reencarnação, né? Que Deus nos ajude a voltarmos melhor, se for permitido a gente voltar, por assim dizer, né?